Existe uma pergunta que começou a aparecer cada vez mais nos últimos meses. Por que agricultores europeus estão indo às ruas para protestar contra o agro brasileiro? Tratores bloquearam estradas, portos foram cercados, milhares de produtores protestaram em cidades importantes da Europa. E tudo isso por causa de um acordo comercial que, para muita gente, parecia apenas mais uma negociação internacional. Mas existe um detalhe quase invisível nessa história. Algo que vai muito além da carne, da soja ou do milho. Porque, no fundo, o que está incomodando a Europa não é apenas o tamanho do agro brasileiro. É a velocidade com que o Brasil se tornou competitivo. E quando um país consegue produzir em escala global, com eficiência e preços agressivos, o impacto deixa de ser apenas econômico. Ele começa a mexer com mercados inteiros, com políticas internas e até com o futuro da agricultura de outros países. O mais curioso é que essa tensão revela algo que poucos perceberam. O Brasil deixou de ser visto apenas como fornecedor de commodities e começou a ser tratado como um concorrente estratégico de verdade. E talvez seja exatamente isso que esteja tirando o sono de muitos agricultores europeus. O ponto de partida dessa história foi o acordo entre Mercosul e União Europeia. Um acordo discutido há anos e que entrou em vigor de forma provisória em maio de 2026. Na prática, isso abriu caminho para ampliar o comércio entre os países dos dois blocos. E é aí que o agro entra. Produtos como carne bovina, frango, açúcar, milho, etanol podem ganhar ainda mais espaço dentro do mercado europeu. E quando os agricultores europeus perceberam isso, o alerta vermelho acendeu. Porque o Brasil já ocupa uma posição gigantesca no agronegócio global. O país produz em larga escala, exporta para dezenas de mercados e possui uma capacidade produtiva que poucos conseguem acompanhar. Na visão de muitos produtores europeus, o acordo pode acelerar ainda mais essa expansão. E foi exatamente aí que começaram os protestos. Em Madrid, agricultores levaram tratores para as ruas. Na França, produtores bloquearam estradas e portos. E em Estrasburgo, milhares de agricultores cercaram áreas próximas ao Parlamento Europeu. O movimento rapidamente deixou de parecer algo isolado e passou a transmitir uma sensação muito maior. A sensação de que parte da agricultura europeia começou a enxergar o Brasil como uma ameaça competitiva real. Mas existe um ponto importante nessa história. Os agricultores europeus não dizem apenas que o Brasil produz muito. O principal argumento deles é outro. Eles afirmam que existe uma diferença nas regras de produção. Segundo representantes do setor agrícola europeu, produtores da União Europeia seguem normas ambientais, sanitárias e trabalhistas extremamente rígidas. E isso aumentaria os custos de produção dentro do continente. Enquanto isso, na visão deles, países do Mercosul operariam com menos restrições em determinadas áreas. Foi exatamente essa narrativa que começou a dominar os protestos. A ideia de que existe uma concorrência desleal. Entidades europeias passaram a citar exemplos específicos. Segundo documentos divulgados por associações agrícolas da Europa, mais de 30 substâncias utilizadas na cana-de-açúcar no Brasil seriam proibidas na União Europeia. E cerca de metade das substâncias autorizadas no milho brasileiro não seriam permitidas no bloco europeu. Esse tipo de comparação ganhou força rapidamente, porque ele mexe diretamente com a percepção pública. O debate deixou de ser apenas quem produz mais barato e passou a ser quem joga sob as mesmas regras. E é justamente aqui que o episódio ganha profundidade. Porque não estamos vendo apenas uma disputa comercial, estamos vendo o choque entre dois modelos diferentes de produção agrícola. Conforme os protestos cresceram, uma percepção começou a aparecer com mais força dentro da Europa: o medo de perder espaço. E esse medo não surgiu do nada. O agro brasileiro avançou muito nos últimos anos. O país aumentou produtividade, investiu em genética, tecnologia, mecanização e expansão logística. E, ao mesmo tempo, conseguiu manter uma capacidade de produção em larga escala. Isso cria uma combinação difícil de ignorar. Porque quando um produtor consegue produzir muito e com preço competitivo, ele naturalmente começa a pressionar mercados tradicionais. E é exatamente isso que muitos agricultores europeus acreditam estar acontecendo. Na França, sindicatos agrícolas afirmaram que o acordo favorece importações mais baratas e coloca produtores locais em desvantagem. Alguns grupos chegaram a afirmar que o modelo atual ameaça o futuro da agricultura europeia.
E o discurso não ficou restrito aos produtores. Políticos e representantes de alguns países europeus passaram a demonstrar preocupação com o impacto do acordo. França, Polônia, Hungria, Irlanda e Áustria estão entre os países que demonstraram resistência ao tratado. E isso revela algo importante. O debate deixou de ser apenas agrícola, passou a ser estratégico. Porque, para muitos europeus, o tema envolve também soberania alimentar. Ou seja, quem vai controlar a produção de alimentos nas próximas décadas? Quem terá capacidade de abastecer mercados globais? E quais países conseguirão produzir em escala competitiva sem perder espaço internacional? Quando essas perguntas entram em jogo, o cenário muda completamente. E talvez seja justamente aí que esteja o detalhe invisível dessa história. O Brasil não incomoda apenas porque exporta muito. O Brasil incomoda porque mostrou que consegue competir em um nível que antes parecia dominado por poucos países. Durante muito tempo, o Brasil foi visto apenas como um grande exportador de commodities. Um país com terra abundante, clima favorável e produção em escala. Mas a percepção começou a mudar. Porque o agro brasileiro deixou de crescer apenas em tamanho e começou a evoluir em eficiência. Hoje, o país utiliza a tecnologia embarcada no campo. Monitoramento por satélite, agricultura de precisão, melhoramento genético e sistemas avançados de produtividade. Isso permitiu aumentar a produção sem depender apenas de expansão territorial. E talvez esse seja um dos pontos menos percebidos fora do Brasil. O produtor brasileiro passou anos lidando com desafios difíceis. Solo tropical, longas distâncias, infraestrutura complexa, oscilação climática, custos logísticos elevados. Mesmo assim, o setor conseguiu crescer. E em muitos casos, crescer rápido. O resultado é que o Brasil se consolidou como um dos principais fornecedores de alimentos do planeta. Carne, soja, milho, frango, café, açúcar, etanol. O país passou a ocupar posições estratégicas em vários mercados ao mesmo tempo. E quando isso acontece, o impacto vai além da exportação. O país começa a influenciar preços globais, fluxo de mercado e decisões comerciais internacionais. É exatamente esse novo peso do Brasil que começou a chamar a atenção da Europa. Porque agora não estamos falando apenas de um produtor grande. Estamos falando de um concorrente global extremamente competitivo. Mas veja o detalhe invisível que mudou o jogo. E é aqui que toda essa história começa a fazer sentido. Porque o verdadeiro incômodo europeu talvez não esteja apenas no preço da carne brasileira, no milho ou no etanol. O ponto central parece ser outro. O Brasil conseguiu unir 3 fatores extremamente difíceis de equilibrar ao mesmo tempo: escala, produtividade e competitividade. E quando esses 3 elementos se encontram, o impacto no mercado global é enorme. Durante muito tempo, países europeus ocuparam uma posição confortável em diversos setores agrícolas. Mas o avanço do agro brasileiro começou a alterar esse equilíbrio. Porque o Brasil passou a competir em mercados onde antes era visto apenas como fornecedor secundário. E isso cria uma sensação de mudança estrutural. Na prática, muitos agricultores europeus enxergam o cenário da seguinte forma: enquanto eles produzem sob regulamentações cada vez mais rígidas e custos mais altos, o Brasil consegue crescer em velocidade maior e com preços mais competitivos. O que está acontecendo entre Europa e Mercosul vai muito além de um simples acordo comercial. Estamos vendo uma disputa silenciosa por competitividade, mercado e influência global. De um lado, agricultores europeus tentando proteger seu espaço e seu modelo de produção. Do outro, um agro brasileiro que cresceu, evoluiu e se tornou um dos pilares da produção mundial de alimentos. E talvez o ponto mais importante seja justamente esse. O Brasil não chegou até aqui por acaso. Existe tecnologia, existe investimento, existe trabalho. Mas principalmente, existem milhões de pessoas que sustentam essa cadeia todos os dias. Produtores, funcionários rurais, caminhoneiros, técnicos, famílias inteiras ligadas ao campo. Enquanto muita gente olha apenas para exportações e números, existe uma estrutura gigantesca funcionando diariamente para manter o país entre os maiores produtores do planeta. E isso ajuda a explicar por que o agro brasileiro passou a chamar tanta atenção no cenário internacional. Porque quando um país se torna competitivo em escala global, ele inevitavelmente começa a incomodar. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que essa tensão entre Europa e Mercosul é apenas uma disputa comercial ou o mundo realmente começou a enxergar o agro brasileiro como uma potência difícil de competir? Deixa seu comentário. E se você quer entender como o Brasil está mudando o cenário global do agro, acompanhe o canal.